A quarta-feira deve ser movimentada, dentro e fora de campo para o Inter. Dentro das quatro linhas, o Colorado estreia no Campeonato Gaúcho diante do Guarani de Bagé. Aqui no Estrela d'Alva, o técnico Roger Machado deve colocar um time diferente para começar o gauchão com o pé direito. Fora das quatro linhas, o tema central é Flamengo e a investida que o rubro-negro está fazendo por Vitão, que está incomodando de certa forma nos bastidores aqui do estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de estreia no Campeonato Gaúcho e muitas informações pra gente trocar. Afinal, estou aqui em Bagé, tô no quarto do hotel nesse momento, né? Por isso que o fundo, né, é meio diferente, mas a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo que é em nome da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Lembrando que na Zapay você tem desconto para pagar o seu IPVA no cartão de crédito de forma parcelada, tendo desconto de bom motorista e bom cidadão, ou, né, quer pagar a cota única, não tem acesso a esses descontos, tem lá a possibilidade de você parcelar no cartão de crédito e ainda por cima ter o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Além, claro, da possibilidade de quitar, né, licenciamento, multa, alguma outra pendência no teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Na Zapay você consegue. Então baixa agora o app, o link está aqui na descrição do vídeo. Separei alguns temas pra gente conversar aqui, gente, e quero começar falando sobre Flamengo. Afinal, a informação é do colega Vene Casagrande de que os empresários do Vitão, né, o Juliano Bertolucci e imagino, né, que seus pares, até nem sei se é o Juliano Bertolucci que vem a Porto Alegre, tá? Afinal, o Juliano Bertolucci tem outras situações para resolver na Europa. Mas a informação dele, original, é de que, né, os empresários e familiares do Vitão vêm para Porto Alegre para pressionar o Inter a aceitar a proposta, que segundo ele é de 6 milhões de euros parcelado, né, um valor à vista e outros valores divididos em duas parcelas, além do abatimento da dívida do Thiago Maia. O que eu ouvi nos bastidores do Internacional é de que neste molde, nesta negociação, o negócio não vai sair. Além disso, tá, o que ouvi, né, de algumas pessoas com quem eu pude conversar. O Internacional está com a sua diretoria completa aqui em Bagé, perdão. D'Alessandro, André Mazuco, José Olavo Bisol e Alessandro Barcelos. Todos eles estão aqui com a delegação, visto a importância, né, dessa estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Então, mesmo que os empresários do Vitão estejam, né, a caminho de Porto Alegre, vão dar com a cara na porta neste momento. E cá entre nós, né, com a proposta que o Flamengo está fazendo, tem que dar com a cara na porta mesmo. Afinal, estamos falando de uma oferta que é de 6 milhões de euros, mas na verdade este valor ele é irrisório, porque dos 6 milhões de euros o Inter fica só com 80% desse valor. Fora que o abatimento de 4 milhões de euros não é um valor que entra financeiramente para o Inter. O Inter deixa de pagar o Flamengo, que ainda não pagou. Afinal, tem outras prioridades, né? Colocar o Beira-Rio em pé depois da enchente, reconstruir o CT do Parque Gigante, manter a folha de funcionários e dos jogadores em dia na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e dentro, né, de valores que estão entrando agora, né, neste ano de 2025, o Inter vai quitar o atrasado de 700 mil euros que tem com o Flamengo, além, claro, né, de outras pendências com outros clubes, né, o Cruzeiro pelo Wesley e assim, outros valores que vão surgindo aí no noticiário esportivo. Mas, então, há um incômodo, né, pelo que a gente pôde notar aqui do Inter com essas informações, né, desta pressão que está fazendo o empresário do jogador para tentar, né, entrar na cabeça do Vitão, jogar o jogador contra a torcida, e o Inter garante, né, um foco total do Vitão aqui no Inter, não que seja um jogador inegociável, a gente sabe que ele é um jogador que tem um mercado muito grande, a gente já falou sobre o Napoli, a gente já falou sobre o Real Betis, mas a venda do Gabriel Carvalho e a iminente venda do Rômulo também dão uma segurança para o Inter neste momento poder negociar o preço correto e que considere justo, né, pelo seu zagueiro, que é um dos principais ativos aí do Internacional. Dentro de campo, gente, o Inter chegou a Bagé com muitos desfalques. Afinal, né, o Internacional, né, tem no departamento médico cerca de, olha, né, um desfalque importante, né, se a gente for parar para analisar
dentro do contexto, né, da estreia do Colorado, não tem o Rocher, né, que ainda tem, né, a sua tendinose, não tem a presença do Rogel, que segue, né, um tratamento em virtude de uma lesão na mão esquerda, o Fernando, né, também, que trabalhou em dado momento no jogo treino contra o São José, não compõe a delegação aqui, também em reta final de temporada, né, ou de pré-temporada nesse momento. Não conta com o Rômulo, que está em negociações avançadas com o Tigres, e isso o Inter disse oficialmente, né? O Inter tirou o Rômulo aqui do jogo por conta dessa negociação com o clube mexicano. E o grande desfalque novo, além do Bruno Tabata, é do Ener Valencia, que apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda. Lembrando que ele treinou na última segunda-feira, a gente pôde ver o Valencia, inclusive, num time esboçado pelo Roger, mas o equatoriano não está aqui na Rainha da Fronteira, não está em Bagé e desfalcará o Internacional. Como é que eu estou projetando esse time do Inter para encarar o Guarani? Com o Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão, Cleiton Sampaio e o Brian Aguirre. Aqui dá para colocar uma pequena dúvida, né, com o Pablo na esquerda, mas eu acho que o Brian vai receber uma sequência como lateral e até acho que foi muito bem como lateral esquerdo no jogo contra o México. Depois, claro, teve a lesão do Bruno Gomes, teve que mudar de lado, mas eu acho que o Roger inicia com o lateral argentino. No meio-campo, Luiz Otávio, né, já que não tem Fernando e não tem Rômulo e também não tem Ronaldo, que não está aqui com a delegação, liberado para resolver problemas particulares. Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Wanderson e Rafael Borré. É claro que tem todo o peso da estreia, mas também se sabe, né, que é um campeonato de tiro curto, onde o Inter precisa, né, se classificar em primeiro para chegar na semifinal do campeonato estadual. São 8 rodadas apenas de fase classificatória, então estamos falando aqui de menos de 30 dias para decidir uma classificação no começo de temporada, e um tropeço aqui pode sim fazer diferença. Afinal, o próximo confronto é justamente contra o Juventude, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente vê a dificuldade que o Juventude levou o Internacional no ano passado. Então todo mundo está ciente da responsabilidade, né, que o Inter tem nessa situação, né, de começar vencendo no Campeonato Estadual, até porque depois, né, Juventude, São José fora no gramado sintético, aí vem para 2 jogos em casa, contra a Avenida e contra o Brasil de Pelotas, onde vai ter que fazer 6 pontos, e depois já estamos falando de um Grenal jogando na Arena, né? Então, jogo dificílimo. O Guarani, segundo a gente escuta aqui dos dirigentes locais, tem um time mais forte do que o ano passado, onde o Guarani bateu o Internacional na fase classificatória, chegou nas quartas de final com a possibilidade de jogar em casa para eliminar o Juventude, jogo que deu a sobrevida para o Roger, né? Ganhou de 4-0 no passado e foi a semifinal, onde eliminou o Inter e foi finalista. E bom, né, o Guarani tem um time um pouquinho melhor, teve um amistoso recente, né, contra o Cerro Largo, time que vai disputar a Sul-Americana deste ano, goleou por 5-0, então é um time que a gente tem que ficar de olho. Afinal, né, um time que treina na pré-temporada há mais tempo, tá melhor fisicamente, então todo cuidado é pouco. Tá certo? Pra gente fechar, quero trazer uma informação, ou melhor, 2 informações sobre os novos reforços do Inter que já estão treinando em Porto Alegre, ficaram com o grupo, né, terminando seu trabalho de pré-temporada, mas que ainda não foram anunciados, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Kaique Rocha, faltam apenas detalhes burocráticos, né, o trâmite como é via CBF deve ser muito rápido, tá? Ele deve ser anunciado, quem sabe, nesta quarta-feira ou no mais tardar na quinta, para que ele tenha condições de pelo menos compor o banco contra a equipe do Juventude. O Carboneiro está aguardando um documento na AFA. Ele precisa rescindir com o Racing na AFA para ser anunciado no TMS, né? E aí fazer o registro no bid da CBF. Então é só questões burocráticas mesmo, já estão trabalhando, por mais, né, que não tenham sido anunciados ainda, tá tudo certo, serão jogadores do Internacional para o restante aí de 2025, Kaique assinando um contrato em definitivo, Carboneiro chegando emprestado junto ao clube lá de Avejaneda. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui do canal, em nome de kto.bet.br, a minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Afinal, né, tem odds muito bacanas aí da Champions League hoje à tarde, à noite, né, rodada praticamente completa do Campeonato Gaúcho, o Inter aí pagando 1.5, né, um jogo em Bagé, jogo difícil, mas vale aquela fezinha no Colorado. Então, link tá aqui no primeiro comentário fixado para você fazer o seu cadastro, é muito rápido. A KTO, né, que é uma das pioneiras nesta regularização das casas de apostas
no Brasil. Então vai lá, só clicar, faz lá, faz o teu Face ID, coloca teu documento, é muito rápido e você já brinca com a gente lá em kto.bet.br. Aquele abraço, a gente se vê. Fui!